Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração para iniciar essa EBD. Graças a Deus. Pai, nós te louvamos, te engrandecemos por mais essa manhã, na tua presença, na beleza da tua santidade, Pai. Declaramos que o Senhor é santo, que o Senhor é bondoso, que o Senhor é misericordioso, Pai. E as tuas misericórdias, Pai, são o motivo de não sermos consumidos pela tua ira. E o Senhor tem cuidado de cada um de nós, o Senhor tem cuidado desta igreja, Pai. Nós te bendizemos, ó Deus, por cada um que está aqui, por cada irmão, Senhor, que irá nos assistir em casa. Nós te bendizemos, ó Pai, porque o Senhor tem sido fiel em cada um de nós, ó Pai. Pedimos a tua bênção sobre nós nesse dia, que saiamos deste lugar, Senhor, transformados pelo poder da tua palavra, pelo ensinamento, ó Pai, que será nos dado, ó Deus, que a tua palavra, Senhor, seja verdade em nossa vida, Pai, que possamos praticá-la, Senhor, segundo a tua vontade. Nós te bendizemos por tudo, Pai, pelo dom da vida, por estarmos respirando, por estarmos vivos, ó Pai, e por termos mais um dia pela frente, ó Pai, porque sabemos, ó Deus, que foi o dia que o Senhor fez, ó Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim faça o que está em teu coração e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, pois pra te adorar, foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci.
o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém. Glória a Deus. De irmãos, a graça e a paz de Jesus. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus por mais este dia, pedindo a bênção dele para esta aula. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de estarmos juntos nesta manhã para aprender da tua palavra, para crescermos, ó Deus. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor realmente nos ajude, Pai, nas lutas que temos, ó Deus, contra o pecado, que o Senhor nos dê graça, força, sabedoria de como vencer, ó Deus, as tentações, de como vencer, ó Deus, as dificuldades que muitos de nós têm enfrentado, Pai. Nos dá entendimento, ó Deus, da tua palavra, da tua vontade para nós. Em nome de Jesus, amém. Você é uma pessoa disciplinada? Você se considera uma pessoa disciplinada? Talvez, quando chegar no final dessa aula, você que acha que é disciplinado vai falar assim: puxa, não sou tão disciplinado assim. Você começa algo e termina? Você é organizado? Olha que interessante. 1 Coríntios capítulo 14, verso 40 diz: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Todas as vezes que eu lia esse texto, que eu ouvia esse texto, eu sempre pensava nesse texto em relação ao quê? Ao culto. Mas olha como começa a frase: tudo. Não é só o culto. O culto, sim, tem que ser feito com ordem e decência. Mas tudo em nossa vida deve ser com ordem e com decência. Quando nós pensamos em Deus, nos atributos de Deus, no caráter de Deus, nas características de Deus, nós percebemos que Deus é um Deus organizado. Ele não só é organizado, mas Ele ama a ordem. Ele promove a ordem. Quando a gente lê Gênesis capítulo 1, o que a gente percebe ali? Deus organizando o caos. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Ou seja, sem ordem não existe vida. Não é possível ter vida
naquele mundo ali, da forma como ele se encontra. Então o que Deus faz? Ele começa a trabalhar. Haja luz, e houve. E aí ele separa a noite do dia, ele cria os luminares. Ainda não é possível existir vida. Então ele separa a terra da água, e então as primeiras formas de vida começam a surgir. As plantas, os animais. As plantas vêm primeiro, porque os animais vão comer das plantas. Olha a ordem, gente. Então Deus ama a ordem. Nós trabalhamos aqui sobre ansiedade, depressão, hábitos que escravizam, os vícios. Nós trabalhamos sobre a ira. Quando a gente vai orientar uma pessoa a vencer tanto a depressão quanto a ansiedade, a vencer a ira, hábitos que escravizam, sabe qual é a primeira coisa que nós temos que observar na vida dessa pessoa? Como que a vida dela está organizada. É assim que eu faço o aconselhamento bíblico. Então, quando uma pessoa vem conversar comigo, a primeira coisa que eu pergunto: qual foi a última vez que você foi ao médico? Como que estão os seus exames? Porque às vezes a pessoa está com depressão. E por quê? Você que viu a aula vai saber. Pode ser por causa de alguma disfunção no corpo. A pessoa está sofrendo de crise de ansiedade. Pode ser porque ela está com problema de tireoide. E não cuidar do corpo não é fazer tudo com ordem e decência. Então, como que nós vencemos ansiedade, depressão, a ira, hábitos que escravizam? Se você for em uma comunidade terapêutica que trata pessoas viciadas em drogas, sabe qual que é o princípio da comunidade terapêutica? Novos hábitos, organização. Então, numa comunidade terapêutica, por exemplo, que nem a Cristolândia, que os meninos fazem um trabalho lá tem horário para tudo. Por quê? Porque uma das coisas que envolve o vício, os hábitos que escravizam, é a desordem. O cara ia dormir, trocava a noite pelo dia, não se alimentava direito. Então, são várias coisas que envolvem. Quando um casal me procura, eles estão em crise. O que gerou toda aquela crise? Desordem. São várias coisas que estão fora do lugar. Talvez o papel de cada um. Por exemplo, Deus deu uma função para o homem, uma função para a mulher. E se isso não estiver em ordem, vai dar caos. Ao invés de gerar vida, vai gerar caos. Então, como que está a nossa vida? Olha o que o pastor John MacArthur lhe diz. A autodisciplina pode ser definida como a habilidade de controlar a própria conduta por princípios e julgamento bem fundado, em vez de por impulso, desejo ou costume. A autodisciplina vai nos ajudar a lidar com os impulsos. Então eu tenho um desejo de fazer algo errado. Se eu sou uma pessoa autodisciplinada, eu vou controlar o desejo. E, irmãos, estava conversando com a Carla, com a minha esposa, a hora que a gente estava vindo para cá. Essa questão do desejo, como o ser humano, nós nascemos com desejos para o pecado, e como o desejo ele é forte. Essa palavra, desejo. Existe uma força tão grande no desejo, que nós precisamos de uma vida muito bem disciplinada para controlarmos os desejos maus. É muito sério isso. Então, uma vida autodisciplinada vai te dar forças para controlar impulsos, desejos e até costumes da nossa sociedade que são contrários à palavra de Deus. Então, nosso primeiro ponto é:
Como desenvolver a autodisciplina? Então, como que eu mesmo me disciplino, me torno uma pessoa disciplinada, organizada? Então, comece com pequenas coisas. Quando alguém chega em depressão, para um aconselhamento bíblico, normalmente essa pessoa está com dificuldade, às vezes, até de tomar banho, de arrumar a casa, de lavar uma louça, gente. Né? Eu não sei quantos de vocês já tiveram contato com pessoas em estado profundo de depressão. A pessoa não consegue nem mesmo cuidar de si mesma, arrumar o cabelo, tomar um banho, lavar uma louça. Então, como que nós orientamos a pessoa? Comece com pequenas coisas. Olha, se esforce hoje para trocar de roupa, para tomar um banho, para pentear o cabelo. Se esforce hoje para lavar uma louça. São pequenas coisas que a pessoa vai fazendo e isso vai ajudando ela. É impressionante isso, são pequenas tarefas. Né? Você não vai falar para ela assim, mudar tudo de uma hora para outra, ela não vai conseguir. Né? A mesma coisa para pessoas que têm hábitos que são escravizadores. Então comece com pequenas coisas. Né? A pessoa chega, ela está cheia de vícios, então você vai orientando ela a ir tirando e podando. George Herbert, um poeta, olha o que ele diz: por falta de um prego, perdeu-se a ferradura. Por falta de uma ferradura, perdeu-se um cavalo. Por falta de um cavalo, perdeu-se um cavaleiro. Por falta de um cavaleiro, perdeu-se uma batalha. E assim o reino foi perdido. Tudo por falta de um prego. Irmãos, quando a gente faz atendimento, a gente percebe isso. Às vezes é por causa de uma coisa que uma família é destruída. E às vezes uma coisa pequena. Às vezes é um celular que vai criar um divórcio. Uma coisa pequena. São pequenas atitudes erradas que faz perder a batalha inteira, por causa de um prego. Isso é muito sério. Né? Eu costumo dizer o seguinte: você não tropeça numa pedra grande, porque você vê ela, a pedra está ali, né? Mas uma pedra pequenininha é mais fácil de você bater o dedão do pé. São pequenas coisas. Então, como desenvolver a autodisciplina? Comece com pequenas coisas. Por exemplo, quando eu vou orientar, a pessoa não está acostumada a ler a Bíblia. Ela é crente há 20 anos, mas não lê a Bíblia. Ai, pastor, eu tenho dificuldade, eu não entendo. O que eu falo? Gente, não é para você começar lendo Salmo 119 inteiro, num dia, não é isso. Então eu oriento a pessoa, o que eu faço com ela? Eu vou dar para ela um capítulo por dia. Você vai ler um capítulo. Você vai ler uma porção, talvez, das Escrituras, por dia. Um provérbio, um salmo. Passo para ela textos mais fáceis. Então comece com pequenas coisas. Segundo, mantenha-se organizado. Seja uma pessoa organizada, faça uma programação para o seu dia. E às vezes, irmãos, se possível, faça essa programação por escrito. Detalhe o seu dia, faça uma programação. Olha, pela manhã eu tenho que fazer isso, à tarde eu vou ter que ir ao banco, tenho que fazer um exame, tenho que ir ao mercado. Então, já programe o seu dia. Isso é bênção, irmãos. Organização é bênção. A gente pensa assim, uma vida livre, deixa a vida me levar, né? Uma vida Zeca Pagodinho, não é liberdade. Quando que o trem ele está mais livre? Quando ele está no trilho ou fora do trilho? Fora do trilho, o que acontece? É um sinal que ele descarrilhou. Quando ele está no trilho, é o momento que ele está mais livre, porque ele está em limites. Então, organização. Na área da música, quando que o músico é mais livre? Quando ele é mais disciplinado.
Aí ele tem mais liberdade na hora de tocar. Se ele não tem disciplina, ele não vai conseguir ser livre, tocar livremente. Terceiro, não busque divertimento constantemente. Na hora que você organiza a sua vida, coloque lá o momento de lazer que você vai ter com a família, o filme que você vai assistir com a tua esposa, uma programação, o dia a dia no zoológico, de ir no bosque, coloque lá. Mas o divertimento, ele tem que ter limites. E hoje, irmãos, nós somos tentados a todo momento, a estarmos envolvidos com divertimento constante. Então, não busque divertimento constante. Estabeleça horários para isso. Horários. Dias. O dia do lazer com a família. De ter um momento de jogos de tabuleiro com a família, com os filhos. Irmãos, quando a gente também encontra filhos que são rebeldes, irados, que são irritados, que são desobedientes, sabe o que a gente vai perceber? Não tem limites para essa criança. Não foi dado limite a ela. Então, a hora que ela queria assistir televisão, ela assistia. A hora que ela queria brincar, ela brincava. Não foi dado a essa criança ordem. Por isso que está um caos. Aí o pai não entende, aí vai no psicólogo. Ai, meu filho fez um escândalo lá no mercado, se jogou no chão. O Maurício falou um pouco disso aí. Porque, irmãos, não foi dado a essa criança limites. Ordem. Olha como a ordem é um assunto assim que é muito sério na Bíblia. A palavra ordem. Então não busque divertimento constante. E principalmente os filhos estão nos observando. O que o pai está fazendo? E agora com a questão do trabalhar em casa, o escritório agora se tornou, para muita gente, se tornou a própria casa, nós temos que ter mais disciplina ainda. Irmãos, vou dar um exemplo do que eu faço. Eu acordo primeiro que eles, ou às vezes eu e a Carla acorda no mesmo horário. Então eu faço café, preparo para eles, pão, as coisas, daí o pessoal acorda, come. Eu troco minha roupa, eu ponho roupa de trabalho, ponho uma calça jeans, ponho tênis, e vou para o meu escritório. E eu procuro fazer um horário, manter um horário, para que os filhos vejam, para que eles percebam, o que o pai está fazendo agora? Ele está trabalhando, e agora eles estão de férias. E aí outro dia ele chegou, pai, vamos assistir tal coisa? Eu falei, filho, agora eu não posso, eu estou trabalhando. Só depois das 6. Aí depois das 6 eu paro, aí vou lá, entendeu? Nós temos que fazer isso, irmãos. Nós temos que ter momentos para cada coisa na nossa vida. Outro ponto, seja pontual. Então você quer conhecer como que está a vida de uma pessoa? Veja se ela é pontual. Imagine que isso aqui é um diagnóstico que nós estamos fazendo. Então, assim, você quer perceber como que está uma família, um casal, um irmão da igreja, veja como que ele é com relação à pontualidade. Isso aí já revela um monte de coisa. Sabe o raio-x? É isso, irmãos. A falta de pontualidade já mostra um monte de coisa que pode estar acontecendo. Olha só. A falta de pontualidade pode ser a causa de um divórcio que está ali escondido. Pode ser um sintoma de um casamento que está à beira do divórcio, por causa da falta de pontualidade. Não é que a falta de pontualidade é a causa do divórcio, mas é um sintoma de que às vezes aquele casamento não está bem.
Porque se eles são desorganizados com o horário, com a pontualidade, significa que tem outras coisas em desordem naquela casa. Então, às vezes você vai ao médico, você fala, eu estou com uma dor aqui, daí ele fala, isso aí pode ser isso, isso aí. Você fala, tudo isso? Uma dorzinha no dedinho do pé, pode ser um problema na medula? Pode. Estou dando um exemplo aqui, eu não entendo dessa parte aí, mas, sabe, às vezes é isso, irmãos. Então a pontualidade revela muita coisa. Tem um livro, eu não li esse livro, ele foi escrito por se eu não me engano, um general dos Estados Unidos. O título do livro é Comece Arrumando a Sua Cama. E é um best-seller, viu? É um livro muito vendido. Não é um livro cristão, mas é um livro muito bom, pelo que eu vi, assim. Eu não li ele. Mas ele vai falar sobre isso, sobre organização, e é um cara do exército, né? Então você já imagina. Ó que legal. Por que o exército é tão organizado e tem que ser? Porque senão perde a guerra. Olha como a ordem é importante. O que está escrito na nossa bandeira? Ordem e progresso. Sem ordem, não tem progresso. Então a questão da pontualidade revela muita coisa, revela os valores. Por exemplo, uma pessoa que sempre chega atrasada no culto, o que ela está mostrando com isso? Que o culto não é tão importante. Se o culto não é tão importante, outras áreas da vida dessa pessoa, que são relacionadas a Deus, também não são. Eu costumo dizer o seguinte, se alguém marcar com você, às 10 horas eu vou te dar R$1 milhão, mas você tem que chegar às 10. Se você chegar às 10:01, você perde. O que você faria? Eu armaria uma barraca. Eu ia um dia antes. Não é isso que o povo faz quando tem promoção das Casas Bahia? Não é? Quando tem aquelas promoção lá, os caras dormem para pegar no outro dia. E agora, uma pessoa que chega atrasada no culto, o que ela está querendo dizer então? Isso aí não é tão importante. E com isso eu consigo perceber que a vida dessa pessoa está cheia de problemas. Eu não sei ainda quais são, mas só de ver que ela não é pontual, já me mostra um monte de coisa. Tem sujeira aí, debaixo desse tapete. Olha que interessante, irmãos, como a pontualidade é coisa séria. Ser pontual revela suas prioridades, revela o valor que você dá às atividades, revela sua organização e revela também o valor que você dá a outra pessoa. Quando o casalzinho começou a namorar, aí marcou, vamos ao cinema. Se o cara chega atrasado, o que a moça pensa? Ele não gosta de mim. Ele não me valoriza. Não é assim? Então, não ser pontual revela que você não dá tanto valor à pessoa com quem você marcou um compromisso. E já é um sinal, já antes de casar. O cara sempre chegava atrasado, aí vem para o pastor depois. Não sei o que, ele não me valoriza. Mas lá atrás ele já mostrou isso para você. E você foi lá e casou. Entendeu? Tem empresas que você não entra na empresa, se você chegar atrasado. Eu trabalhei numa empresa que você tinha que passar um cartão lá magnético, né? Se você chegasse 5 minutos atrasado, você perdia o dia ou metade do dia. Perdia. E aquilo ali depois levava uma advertência, 3 advertências, era mandado embora. Pronto. Né? Outro ponto, na questão da autodisciplina, mantenha a sua palavra. Uma pessoa que não mantém a sua palavra, isso revela muita coisa, né? Revela muito do caráter dessa pessoa. Então a gente está vendo aí, por que a gente fica revoltado com os políticos? Porque eles falam uma coisa no período de campanha, depois fazem outra, né? E nós temos que ser diferentes. Nós somos o povo da Bíblia, nós somos o povo de Deus.
então nós temos que manter a nossa palavra. Irmãos, por exemplo, no casamento, a gente faz um voto ali. Não é isso, Osés? Prometo ser fiel na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na pobreza e na riqueza. Não é assim? Quando alguém vai se tornar membro aqui, da nossa igreja, quando vai se batizar, a gente tem um pacto, que a pessoa lê e assina. Né? E ali tem várias coisas que ela se compromete a fazer. Mas eu percebo que tem gente que não, depois que assina aquilo ali, não está nem aí, irmãos. Só que eu sempre falo assim, esse voto que você está fazendo é diante de Deus, viu? Então pensa bem antes de fazer o voto. Tanto o voto para o casamento, o compromisso que a pessoa faz com relação à igreja. Mantenha a sua palavra. Outro ponto, execute primeiro as tarefas mais difíceis e importantes. Isso se você não estiver em depressão, né? Quando está em depressão, começa com as tarefas mais simples. Mas se você já vem vindo num ritmo, então assim, pegue o que é mais difícil para fazer primeiro. Né? E as coisas mais importantes. Como que você vai organizar o seu dia? Você vai organizar o seu dia naquilo que é mais importante, o que é prioridade. Então, como que eu começo o meu dia? Primeira coisa, orando e lendo a palavra de Deus. Essa é a minha prioridade. Porque se eu deixar para depois, acontece alguma coisa, surge uma situação, um telefonema que você precisa sair, e aí para você fazer depois a sua devocional, então qual que é a prioridade? A sua prioridade é com Deus. A primeira coisa, comece o dia ouvindo a voz de Deus. Né? Termine o que você começou. Começou algo, termine. Então isso também revela muita coisa. Né? Quando você vai em comunidades terapêuticas, pessoas com problemas com vícios, uma coisa que você vai perceber na vida dessas pessoas é que elas têm muita coisa não concluída. Uma faculdade que começou não foi até o fim, né? Um relacionamento que a pessoa não levou até o fim, um trabalho, a pessoa vive mudando de emprego. Então termine o que você começou, seja firme. Outro ponto, aceite a correção. O nome já fala, o que é correção? É corrigir aquilo que não está em ordem. Então aceite a correção. Provérbios 19:20 diz: ouça os conselhos e receba a instrução, para que você seja sábio a partir de agora. Obrigado. Ouça os conselhos e receba a instrução. Para quê? Para que você seja sábio. Provérbios 15, 31 e 32. Quem dá ouvidos à repreensão construtiva terá sua morada no meio dos sábios. Quem rejeita a disciplina despreza a si mesmo. Mas o que aceita a repreensão adquire entendimento. E o livro de Provérbios está cheio de textos como esse, irmãos. Eu separei 2 versículos. Como é importante a disciplina e você ser corrigido por outra pessoa. A pessoa diz: tá errado o jeito que você está fazendo. Não é assim. E aí você vai lá e faz do jeito certo. O que você vai ganhar com isso? Você vai ganhar melhor produtividade, uma vida melhor espiritual. Você está lendo errado. Não é dessa forma que é para ler a Bíblia. Não é dessa forma que é para fazer devocional. A gente orienta, faz assim, assim. E aí a pessoa começa a se desenvolver. Pratique a abnegação. Aprenda a dizer não aos seus desejos e impulsos. E isso, irmãos, é uma tarefa muitas vezes que vai envolver, sabe o quê? O jejum. O jejum é uma ferramenta para nós mortificarmos os nossos desejos. Para aprendermos a dizer não para os nossos desejos. Porque o jejum, eu estou dizendo não ao quê? A fome. E a fome, irmãos,
é um desejo que a gente chama de desejo primário, né? A fome é um desejo muito forte. Uma pessoa, por exemplo, ela não consegue viver sem comer, certo? Ela consegue ficar alguns dias sem comer. Tem aí alguns casos aí de pessoas que ficaram 40, um pouco mais até de 40 dias e não morreram. Mas é um desejo muito primário. Ele é um desejo e é uma necessidade. Agora olha a questão sexual. A questão sexual é um desejo, mas não é considerado uma necessidade. Em que sentido? Se eu ficar sem sexo a minha vida inteira, eu morro? Não. Então a fome é mais forte que o desejo sexual. Certo? Em determinados momentos. O jejum está me ensinando a lidar com os desejos mais fortes. Quando eu for enfrentar o desejo da sexualidade, do sexo, eu já estou treinado a dizer não. Então o jejum é uma prática de consagração, né? Eu estou me separando para me alimentar mais o meu espírito. Jejum não existe assim, irmãos, não existe o jejum assim, o cara está fazendo jejum, vai trabalhar, vai fazer um monte de coisa, vai ao mercado, eu estou de jejum hoje. Não. O que é o jejum? É um momento que você separa para a leitura e a oração. E você não come naquele período. Então é um dia que você vai poder ficar em casa, né, ou vai para um lugar afastado, e aí você vai se concentrar em alimentar o seu espírito. Tem um livro do pastor John Piper que chama Fome de Deus. Então assim, eu estou com tanta fome de Deus que eu não vou comer outra coisa. Esse é o jejum. E isso te treina para controlar os seus desejos. Porque a fome é um desejo muito forte. E não é só um desejo muito forte, é uma necessidade, o seu corpo grita. O desejo sexual também é muito forte, muito forte. Mas você não morre se você ficar sem sexo. Agora, sem comida você morre. Sem água você morre. Sem dormir você morre. Olha como os desejos primários, eles são muito fortes. Então, o jejum é isso. E às vezes a gente precisa aprender a dizer não para a nossa carne. E como que a gente faz isso? Com treinamento. Com treinamento. Então, como que a gente desenvolve a autodisciplina? Comece com pequenas coisas, mantenha-se organizado, não busque divertimento constante, seja pontual, mantenha a sua palavra, execute primeiro as tarefas mais importantes, termine o que você começou, aceite a correção e pratique a abnegação, que é o negar a si mesmo. Pratique isso. Aprenda a dizer não aos seus desejos. Isso é autodisciplina. Ponto 2. Qual a motivação para desenvolvermos a autodisciplina? Por que eu tenho que ter uma vida tão disciplinada assim? Qual é o motivo para isso? A autodisciplina é fundamental para a vitória espiritual. Fundamental. Romanos 13, 14. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdia e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam, essa é a frase aqui para nós, irmãos, não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Não se coloque em uma situação de tentação. O que é se colocar em uma situação de tentação, irmãos? É às vezes dar ouvidos para algo que você não deve ouvir. Às vezes é ver algo que você não deve ver. Então não se coloque. Ninguém cai. Olha só. Ninguém cai no pecado de uma hora para outra. É um processo. Quando Davi caiu em adultério, olha como que estava a vida dele. Desordem. O que Davi fez? Não foi para a guerra. Primeira coisa. O texto começa dizendo assim:
no período em que os reis saíam para a guerra, Davi ficou em casa. Primeiro ponto. Segundo, o texto fala, acordou tarde. Depois do almoço o cara acordou. Para ele ter acordado esse horário, ele ficou bagunçando até tarde. Talvez enchendo a cara de vinho. E aí acordou tarde. Aí ele foi para o terraço do seu palácio. E aí ele viu uma mulher tomando banho. Por que aquela mulher estava tomando banho naquele horário? Porque na cabeça dela, os homens estavam na guerra. E aí ele viu. Olha o processo, irmãos. Então, olha só. Olha o que eu vou falar, hein? Uma pessoa que não tem ordem no seu horário de dormir, ela é um risco para si mesma e para as outras pessoas. Deus fez a noite, irmãos, para dormir, viu? Ele já construiu, olha como Deus é organizado, Ele construiu o nosso corpo de tal maneira que a hora que começa a anoitecer, o nosso corpo começa a sentir sono. O que a gente fala para os pais que são com filhos pequenos ou que acabaram de ter um bebê? Eu e a Carla, a gente sempre orienta. Coloque essa criança para dormir sempre no mesmo horário. Dê comida sempre no mesmo horário. Que ela acorde sempre no mesmo horário. Que ela tome banho sempre no mesmo horário. Entenderam? Então olha só, um cara que dorme até tarde, ele é um cara que está, eu vou falar uma doideira aqui, ele está sujeito a adultério. Aí você fala assim, mas o que tem a ver, pastor, eu ir dormir 1h da manhã? É o que eu falei para vocês, são pequenas coisas que derrubam. É um prego, irmãos, que faz a gente perder o reino. Por causa de um prego, deu um problema na ferradura, que deu um problema no cavalo, que deu um problema... Lembram? Provérbio 16:32. É melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que aquele que conquista uma cidade. Domínio próprio, controle, organização é melhor do que um herói de guerra. É melhor do que aquele que conquista uma cidade. 1 Tessalonicenses 5:6. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Duas coisas: vigilância, estar atento ao que está acontecendo à nossa volta, nas ciladas que o diabo arma para nos derrubar. Às vezes é uma pequena coisa, às vezes é uma conversa furada que vai te derrubar. Às vezes é uma cena na televisão, desliga, não assiste, né? São pequenas coisas. Vigiemos e sejamos sóbrios. A ideia de sóbrio aqui, o que é o sóbrio? O sóbrio, ele é o contrário do que, irmãos? O sóbrio é o contrário do que? Pode falar. Do bêbado. O que o texto está querendo nos mostrar? O bêbado, ele tem controle sobre o seu comportamento? Depois que ele está bem bêbado mesmo? Não tem. Ele perde o controle, né? Por isso que o bêbado bate o carro, cai, ele não tem controle não tem coordenação motora, né? Tem testes que os policiais fazem, o cara tem que andar numa linha assim, ó, né? Para o carro, tem uma linha lá, fala, você vai andar assim, em cima da linha, para ver se o cara tem controle sobre o seu corpo. O bêbado é alguém que não tem controle. O sóbrio aqui, a ideia do sóbrio, é uma pessoa que tem controle sobre suas emoções, sobre os seus sentimentos, sobre os seus desejos, tem controle sobre o seu corpo.
Por isso que ele usa a palavra sóbrio. O sóbrio, ele tem controle, ele está atento. 1 Tessalonicenses 5, 8 e 9. Mas nós que vivemos na luz devemos ser sóbrios. Olha aí, de novo a palavra. Protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação, porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós. Qual que é a ideia bíblica, irmãos, de autodisciplina? Por que Deus fala tanto sobre sobriedade, sobre vigilância? Porque nós somos comparados a soldados, a um exército. E tem muita coisa que o crente não entendeu ainda, que nós estamos numa guerra, viu? E é uma guerra feroz. O diabo, o inimigo das nossas almas, ele não dorme. O seu exército está empenhado para te destruir. Você está numa guerra, e numa guerra você não pode ficar distraído. Você não pode ficar destreinado. O que o soldado faz? Ele está toda hora treinando tiro para ter uma boa pontaria. Não é assim? Ele tá com a roupa correta, então ele está com a armadura, que é o que Tessalonicenses vai dizer aqui. Então nós temos que estar preparados. Qual que é a motivação para a disciplina? A motivação, sabe qual é? É que nós estamos numa guerra. Nós somos soldados. 1 Pedro 5,8, olha o que diz: sejam sóbrios e vigilantes. Olha como repete, irmãos. Por que Deus colocou tantos textos assim? Falando sobre vigilância e sobriedade. Aí ele continua: o inimigo de vocês, o diabo, anda ao derredor como um leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Então, sobriedade, vigilância, é muito sério. Ter uma vida organizada não é brincadeira, irmãos. Reflete a glória de Deus. E por último, qual a motivação? É o segundo ponto. Terceiro ponto, quais são as prioridades bíblicas de uma pessoa autodisciplinada? As prioridades. Lembrem-se, qual que é a sua prioridade? O que tem que estar na sua mente? Em primeiro lugar, lembre-se de quem é o seu dono. Por que você tem que organizar a sua vida? Quem é dono do teu corpo? 1 Pedro 1,14 diz: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. O que a gente tem que lembrar? Nós somos filhos. Malaquias 1,6: o filho honra o pai, o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Qual que é a nossa prioridade em relação à disciplina, à autodisciplina? Eu tenho que me lembrar que eu sou filho de Deus. Se eu sou filho, Ele é meu pai, e o pai merece honra. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço? Agora, pois, glorifiquem a Deus. Onde que é para glorificar a Deus? No corpo. Então, quando eu sou desorganizado na minha alimentação, no meu dormir, a forma como nós dormimos revela se nós estamos glorificando a Deus com o corpo. Quando eu comecei a entender isso aqui, irmãos, foi um impacto muito grande assim na minha vida. Porque o que acontece? A gente tem o costume de separar. Isso aqui não tem nada a ver, alimentação, corpo, exercício, dormir no horário certo, com a minha vida espiritual. Porque isso aqui é carnal, isso aqui é coisa do corpo. Deus não está preocupado com isso aqui.
Só que a Bíblia vai dizer que nós temos que glorificar a Deus no corpo. E eu não coloquei o texto aqui, mas o que diz Romanos 12, versículo 1? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresenteis os vossos, como o quê? Sacrifício vivo. Foi a música, né? Santo e agradável a Deus. Porque esse é o vosso culto racional. Paulo ali está falando que nós temos que apresentar o nosso corpo. O corpo é muito sério para Deus. E quando eu comecei a estudar sobre isso, eu percebi assim que não existe material hoje, não existe livros sobre uma teologia do corpo. Não existe. As pessoas não pensam muito nessa questão do corpo. Pensam só na parte espiritual, como se pudesse separar. Para Deus não separa espiritual do físico. Para Deus é uma coisa só. Nós precisamos entender isso. Então, uma vida autodisciplinada envolve o corpo. Culto envolve o corpo. Glorificar a Deus envolve o nosso corpo. A Bíblia vai dizer assim: quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Então é muito sério, irmãos. A forma como nós nos organizamos revela o nosso temor. Tem pais que às vezes chegam para nós e falam assim: meu filho não consegue dormir antes das 11. Por quê, né? Por que o filho não consegue dormir antes das 11? Porque ele está habituado a dormir às 11. Né? Então é isso. Lembre-se do propósito da salvação. Por que você foi salvo? Você foi salvo para fazer o que você quer com o seu corpo? Com a sua vida? Não. Por que nós fomos salvos? Qual que é a nossa prioridade que nós temos que lembrar? Primeiro, né? Deus é o meu dono. Olha 1 Pedro, eu não li ainda. 1 Pedro 1, 18, 19. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram dos seus antepassados. Olha só, estilo de vida vazio. Era o que a gente vivia antes, né? Chegava da noitada, já ia direto trabalhar. Só tomava um café sem açúcar. Às vezes passava o final de semana, né, na bagunça e ia trabalhar sem dormir na segunda-feira. Olha que loucura, gente. Né? O estilo de vida vazio que vocês herdaram dos seus antepassados, pois vocês não sabem que o resgate para salvá-los do estilo vazio. Olha do que a gente foi salvo. Esse versículo aqui é muito sério, muito bom, muito importante. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los, houve um resgate para nos salvar do quê? Não é só do inferno, irmãos, é de um estilo de vida. A gente não foi salvo só do inferno, da ira de Deus. Nós fomos salvos de um estilo de vida que nós herdamos dos nossos antepassados. Aí Pedro diz: não foi pago com simples ouro e prata, que perde o seu valor. Mas para Deus nos tirar do nosso estilo de vida que a gente tinha, olha o que foi feito. Mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado, sem mancha. Agora, olha só. Nós fomos resgatados de um estilo de vida. O que é um estilo de vida? Uma organização. Nós fomos salvos de hábitos. O que é um estilo de vida? Hábitos ruins. Nós fomos salvos disso, mas teve um preço: o sangue de Jesus. Aí agora eu sou crente, batizei, tomo a ceia, mas o meu estilo de vida ainda é muito parecido. Não, isso aí é uma afronta contra Deus. Vocês estão entendendo? Porque
Quando Deus me salvou, Ele não me salvou só do inferno, Ele me salvou do estilo de vida que eu tinha. E para Ele me salvar do estilo de vida que eu tinha, Cristo teve que morrer. Eu falo, irmão, ser crente não é brincadeira. Entendeu? O cristianismo não é uma religião light, irmãos. O budismo entendeu? Agora o cristianismo não. Como que Jesus começa? Chamando seus discípulos: quer me seguir? Negue, tome a cruz e me siga. Lembre-se do propósito da salvação. 1 Pedro 1:2. Eleito segundo a presciência de Deus, em santificação no Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Por que a gente foi eleito? Aí ele fala: nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência. Você foi salvo para a obediência, certo? Nós não somos salvos por causa da nossa obediência, porque se a gente fosse obedecer para ser salvo, a gente não ia conseguir nunca. Mas nós fomos salvos para a obediência. Efésios 1:4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Para quê, irmãos? Para viver de qualquer jeito. É isso que o texto diz? Para sermos santos. Por que Deus te escolheu? Para você ser santo e irrepreensível. Efésios 2:10. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Então, irmãos, vocês que estão assistindo, que vão assistir, que estão aqui, lembre-se do voto que vocês fizeram no dia do batismo. O batismo é um voto. Eu estou dizendo para todo mundo que Cristo é o meu Senhor, meu Salvador, e que minha vida passada morreu, e agora eu estou vivo para Ele. Eu ressuscitei com Cristo. A minha vida passada foi crucificada na cruz com Cristo. Então assim, o crente vem, assume um compromisso diante de todo mundo, depois continua vivendo de qualquer jeito. Toma cuidado, hein? De Deus não se zomba. Lembre-se de que Deus é soberano, mas você é responsável. Você não pode viver de qualquer jeito. Você é responsável por orar, por ler a Bíblia. Olha, o Espírito Santo não vai descer para orar no teu lugar, né? Ele ora por nós, ele intercede por nós, mas ele não vai orar a oração que você tem que orar. Ele não vai ler a Bíblia por você. É você que tem que ler. Entenderam? Filipenses 2, 12 e 13. Assim, meus amados irmãos, como vocês sempre me obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque é Deus que opera, que efetua em vocês, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Deus é soberano, mas eu tenho que ser responsável. Eu tenho que desenvolver a minha salvação. E Deus vai cobrar isso de cada um de nós. Você desenvolveu, você aperfeiçoou, você cresceu em santidade? Desenvolva a sua salvação com temor e tremor, né? E não é fácil, né? Efésios 4:30 diz: não entristeçam o Espírito Santo, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. E foque na causa de Deus. Esse é o último ponto. Foque na causa de Deus. Irmãos, nós não podemos perder tempo. Nós somos soldados, nós estamos em uma missão. Qual é a nossa missão? Glorificar a Deus, anunciando para todo este mundo que Cristo é o Senhor. Essa é a nossa missão. Nós temos que nos focar nisso, né? Os incrédulos, irmãos, eles fazem sacrifícios em prol das causas que eles acreditam. Você já pensou, você sair num dia de feriado, fazer uma marcha lá na Avenida Paulista? Com a cara pintada? Acha? Olha. Eles fazem sacrifícios em prol daquilo que eles acreditam.
Irmãos, nós devemos focar na causa de Deus. Qual é a causa de Deus, irmãos? Para que nós fomos chamados? Para anunciar o Evangelho. Atos 20, 22 ao 24, olha Paulo. E agora, impelido pelo Espírito Santo, vou para Jerusalém. Paulo era alguém envolvido com a causa de Deus. Eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura. Olha isso, o Espírito Santo me assegura, quer dizer, é certo que isso vai acontecer comigo, porque o Espírito Santo me deu garantia, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. O Espírito Santo garantiu para Paulo. Sabe o que você vai ganhar, Paulo, quando você chegar em Jerusalém? Um hotel 5 estrelas. Não, irmãos. Prisão, sofrimentos, é isso que me espera. Aí a resposta dele: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Se envolva com a causa de Deus. Pare de olhar para si mesmo, para o seu mundinho. Quando Jesus foi ensinar os discípulos a orar, a primeira coisa que ele falou: o que vocês vão pedir em oração? Pai nosso que estás no céu, santificado, que o teu nome, eu não estou preocupado com o meu nome, com a minha vida, que o teu nome seja santificado, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, não é a minha. O discípulo, ele está preocupado com a causa de Deus, irmãos. Ele não considera a vida dele como preciosa, contanto que ele cumpra o chamado. E será que Paulo cumpriu? Como que ele termina? 2 Timóteo 4,7. Combati. Lembram que eu falei, nós somos soldados? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Isso é uma vida disciplinada, organizada. Você é filho de Deus? O teu pai é organizado. Você é filho de Deus? O teu pai ama a ordem. Então viva de acordo com alguém que é filho de Deus, como alguém que é filho de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por Jesus Cristo. Te agradecemos por tão grande salvação, Pai. O sangue de Cristo nos comprou, nos resgatou de um estilo de vida totalmente desorganizado, um estilo de vida caótico, para que nós vivêssemos uma vida de ordem. E hoje nós entendemos, Pai, que organização é vida, organização é alegria, organização é bênção, organização é saúde, organização glorifica o Senhor. Então nós, como igreja, que nós possamos, ó Deus, ser um povo organizado, disciplinado com a nossa vida, e que nós possamos, como igreja, glorificar o Senhor com o nosso corpo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe o seu domingo. Ao ouvir, vinde a mim, ao teu encontro